A paz, irmãs, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Alexandra Lima e eu estou aqui para mais um devocional Vem Pra Mesa. E hoje nós vamos falar sobre um texto que está na Palavra de Deus em Efésios 5, versículo 26. Pode ser o 25. Eu quero lembrar você de pegar o seu caderno, sua Bíblia, fazer a anotação daquilo que o Espírito Santo foi falando com você, porque tem tarefinha no final do devocional, tá bom? Que a gente deixa sempre lá no grupo. Vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 5, versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se deu e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem mancha ou ruga ou qualquer outro defeito. Tem uma frase que eu ouvi há um tempo atrás que talvez você já tenha ouvido. Aí eu lavei a minha alma, né? Falando algo ou em alguma situação, a pessoa ela está dizendo que ela falou tudo que ela queria falar. E eu estava arrumando as coisas em casa hoje e organizando, lavando as coisas e eu fiquei pensando comigo, da mesma forma que eu estou lavando a louça, o Senhor também quer lavar a nossa vida. E Ele quer lavar a nossa vida para tirar todas as coisas que não são dele em nós. E é interessante que esse texto, ele fala exatamente isso. Eu queria me deter no versículo 26, mas o versículo 25 ele explica, né, sobre o contexto que está sendo dito. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus. Quem fez? Jesus, né? Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando com a sua palavra. E também fez para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem mancha ou ruga ou qualquer outro defeito. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele faz isso na nossa vida. Da mesma forma que a gente lava uma louça, e nós vamos tirando toda a sujeira, a impureza que tem ali. Quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele também vai fazendo isso através da sua palavra. Por isso que ler a palavra, meditar na palavra, ter ela no nosso coração, no nosso dia a dia é muito importante. Porque nós vamos olhar para a nossa vida e o Espírito Santo vai falar com a gente através da palavra. Então hoje, o Espírito Santo nos convida a permitir que Ele lave a nossa vida pela palavra. Então, todas as vezes que nós nos permitimos ser tratados pela palavra, ser moldados pela palavra, nós estamos sendo purificados. Olha, e fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem mancha ou ruga ou qualquer outro defeito. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, Ele vai trabalhando no nosso coração através da palavra. Ele lava o nosso coração. Ao invés de você lavar a sua alma, às vezes com fofoca, briga, intriga, confusão, talvez com coisas que não vão edificar a sua fé, hoje o Espírito Santo nos convida a permitir que Ele nos lave através da sua palavra. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. E quanto mais Ele vai trabalhando no nosso coração, mais Ele vai lavando a nossa vida. E quanto mais Ele vai lavando a nossa vida através da sua palavra, mais beleza de Cristo, mais a pureza de Cristo, a perfeição do corpo de Cristo vai sendo manifestado na nossa vida. Mas nós vamos precisar deixar o Senhor lavar o nosso coração. Então, ao invés de hoje você se permitir viver aquela frase que eu falei, eu lavei a minha alma quando eu falei sobre esse assunto. Não, hoje se permita ser lavado
pelo Espírito Santo, porque toda vez que nós nos permitimos ser lavados pelo Espírito Santo através da sua palavra, ele revela em nós a sua beleza, a sua pureza, a perfeição de Cristo é revelada através da nossa vida. Sem a mancha do pecado, assim nós teremos sobre nós o óleo fresco do Espírito Santo, aquele que vivifica o nosso amor com Jesus, a permanecer, a continuar com Cristo, até que a obra que ele tem na nossa vida se cumpra por completo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre as responsabilidades do marido e da mulher, mas nós, como noivas de Cristo, nós precisamos estar atenta e nos preparar para encontrar com o nosso amado Jesus. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração da mesma forma que ele está falando no meu. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.